aula de ciência, hoje a Pro tem uma surpresa! É isso mesmo. Nas ciências, nós vamos falar sobre o cuidado com a nossa boca, com a higiene, com a nossa alimentação, vamos falar sobre o nosso corpo. Em ciências, nessa etapa, vamos falar sobre o nosso corpo. E para isso, a Pro trouxe uma amiga da Pro muito legal e vocês vão ver o que ela tem um recadinho para vocês. Assistam aí, tá? Daqui a pouco a gente volta a falar. Presta atenção no que ela tá dizendo. Olá, turma, tudo bom com vocês? Meu nome é Brena Freitas Brandão, eu sou cirurgiã dentista e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa dentição e também sobre a nossa saúde e higiene bucal. Para dar início, vamos começar a diferenciação entre as nossas duas dentições. Nós sabemos que existem a dentição de leite, os dentinhos de leite, e existem os dentinhos permanentes. São as nossas duas dentições, tá? Nós vamos ter essas duas fases da vida. Muitos de vocês acreditam que estão trocando entre a fasezinha de dente de leite e a fase de dente permanente. Tá, e aí, doutora, quais são as diferenças dessas duas fases? Vamos lá, vamos começar com os dentinhos de leite. Nossos dentinhos de leite são os primeiros dentinhos que nascem na nossa boca, tá? Nós temos 20 dentinhos de leite. São eles incisivos centrais, que são esses dentinhos de coelho que a gente tem aqui na frente. Incisivos laterais, que são os dentinhos do lado dos dentinhos de coelho. Logo depois vem os nossos caninos, são os dentes caninos. Esses dentinhos são os dentes que a gente às vezes chama de presa, tá? São os nossos caninos. Depois dos caninos, vemos os primeiros molares de leite e os segundos molarzinhos de leite, tá? São esses os nossos dentes. Nós temos 10 em cima e 10 embaixo. Bom, e logo depois que a gente faz a troca desses dentinhos, no caso que a gente acaba perdendo os dentinhos de leite, vem os nossos dentinhos permanentes. Mas vamos começar primeiro com os dentinhos de leite, tá? Como vocês já sabem, nós temos 20 dentinhos e os dentinhos de leite são realmente dentes muito importantes pra gente, tá? Muitas vezes as mamães ou até a gente acaba falando assim, não vou cuidar muito, nem vou escovar, porque é um dentinho que vai embora, é um dentinho que vai sair e vai nascer outro melhor. Gente, não é assim, tá? O nosso dentinho de leite, ele é muito importante pra quê? Bom, primeiro pra gente ficar bonito, né? Porque é um pouco chato de dar um sorriso e ficar banguela. Não é muito legal. Primeiro pra gente ficar bonito. Segundo, os nossos dentinhos servem pra gente mastigar o alimento, não é verdade? Então, a gente precisa dos nossos dentinhos pra mastigar os nossos alimentos. Terceira coisa bem importante que os nossos dentinhos de leite fazem. Para os nossos dentes permanentes, que são os dentes que vão ficar para sempre na nossa boca virem, a gente precisa dos dentinhos de leite. Os dentinhos de leite vão servir como guias para os nossos dentinhos permanentes. Como assim guias? Bom, o dentinho de leite vai ficar exatamente na posiçãozinha que o dente permanente vai vir. Então, se você tira o seu dentinho de leite antes do tempo, porque o dentinho de leite ele precisa sair, mas às vezes você acaba estragando, ou por uma queda, ou você não cuida muito bem do dentinho, o dente acaba cariando, aí infelizmente a gente tem que tirar ele tem que sair antes do tempo, tá? Então, isso é muito perigoso, por isso que a gente pede muito para você cuidar do seu dentinho. Então, se o seu dentinho sai antes do tempo, o que acontece? O dentinho permanente que vai vir, o dentinho que vai ficar para sempre, não tem um guia. Ele olha, poxa, onde era que eu tinha que nascer? Porque não tem nenhum dentinho permanente aqui que tá me guiando, que tá me dizendo para onde é que eu preciso ir. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou nascer torto. Eu não sei onde é que eu vou nascer, porque não tem dente permanente aqui. Então, eu vou nascer de qualquer jeito. Então, é isso, gente. O dentinho permanente, ele é um guia para o nosso o dentinho de leite, me perdoe. O dentinho de leite, ele é um guia para o nosso dente permanente vir, tá? No lugarzinho certo dele, na posição certa, do tamanho certo, tá bom? Muitas vezes, algumas pessoas precisam usar aparelho justamente por não tirar o dentinho de leite da forma correta ou não tirar no tempo correto, não ter cuidado, não ter escovado. E aí, infelizmente, ele precisa sair antes do tempo e às vezes o dentinho nasce um pouco torto,
tá bom? Então, por isso que a gente precisa cuidar. O dentinho de leite vai sair? Vai, mas é tudo no seu tempo, tá bom? Vocês precisam cuidar do dentinho de vocês. Bom, logo depois que os dentinhos de leite saem, vem os nossos dentes permanentes. Esses são os dentes que vão ficar para sempre na nossa vida, se a gente cuidar direitinho. A gente precisa cuidar muito bem dos nossos dentes, que eles vão ficar até a gente ficar velho, tá bom? Na dentição permanente, os dentes permanentes, a gente já tem um pouco mais. Nós temos 32 dentinhos, tá bom? Então, vão nascer os incisivos centrais, são os dentinhos de coelho. Vão nascer os incisivos laterais, que são esses aqui, ó, do lado dos dentinhos de coelho. Esses são os caninos, que são os dentinhos que a gente chama de presa. Logo depois dele vem os primeiros prés, que são o primeiro e segundo pré-molar. E logo depois vem o primeiro e o segundo molar, tá bom? Detalhe, algumas pessoas não prestam muita atenção, mas existe um dentinho que não precisa nenhum outro dente cair, nenhum outro dente de leite cair, para que ele venha, que é o nosso primeiro molar. Então, muitas crianças com 10 anos já têm o primeiro molar e não sabem. Por quê? Porque nenhum dente de leite caiu. Nenhum dente caiu porque tá nascendo um dente aqui. Porque eles nascem sem a gente precisar trocar. Então, por isso que a gente precisa cuidar muito bem dos nossos dentes, porque às vezes a gente se passa e não sabe que esse já é um dente permanente, tá bom? Então, vamos cuidar direitinho, tanto dos dentes de leite quanto dos dentes permanentes, tá? Bom, existe também os dentinhos que são chamados terceiros molares, mas esses dentinhos a gente só vai se preocupar lá com os nossos 18 anos, que é quando eles vão começar a nascer. Algumas pessoas nascem, outras pessoas não nascem, tá? Ultimamente, atualmente, a grande maioria das pessoas já crescem e não nasce esse dente, tá? Na minha época, nasceu. Eu tive 2 dentinhos terceiros molares, que eram aqui embaixo. Então, a gente já sabe como é a nossa dentição, né, gente? Nós temos dentição de leite e temos a dentição permanente. A gente já sabe a importância da dentição de leite, não sabe? É importante para sorrir, para mastigar e para servir como guia do nosso dente permanente. Para o nosso dentinho que vai ficar para sempre na nossa boca vir da forma correta, não é? Então, gente, pra gente poder ficar com esses dentinhos para sempre na nossa boca, os dentes permanentes, nós precisamos ter alguns cuidados. Eu acredito que vocês já sabem que a gente precisa escovar os dentes sempre depois das nossas refeições, não é? 3 vezes ao dia e uso do fio dental. A gente já tem sim que usar fio dental quando estiver trocando de dente, tá? Tem muito mocinho e mocinha com 7, 8 anos que ainda não usam o fio dental porque acham que ainda não está na idade. Mas está sim, já está no tempo de você usar o fio dental, tá bom? Então, a gente precisa escovar e a gente precisa passar o fio. E aí, como é que a gente vai fazer para escovar? Bom, nós precisamos escovar sempre após as refeições, tá? Então, é importante que a gente acorde, escove o nosso dente, tome café e depois escove novamente. Tem gente que faz o seguinte, acorda, toma café e depois do café escova, ou seja, toma café sem escovar o dente. Não é errado. Também a gente pode fazer dessa forma. Além de escovar o dentinho, tomar café e depois escovar novamente, a gente pode também tomar café sem escovar e depois escovar o dente. O importante é que a gente sempre faça isso depois das refeições, tá? Então, a gente sempre, depois que tomou café, escovou o dente. Na hora do almoço, o que a gente vai fazer? Depois do almoço, a gente primeiro usa o fio dental, tá, gente? O fio dental é antes da escovação. Por quê? Porque às vezes a gente escova, depois que a gente escova, a gente usa o fio dental. E aí, quando a gente usa o fio dental, saem os restinhos da comida. E aí, como é que a gente vai fazer se a gente já escovou? Então, a gente vai ter que primeiro tirar os restinhos da comida com o fio dental e depois fazer a escovação, tá? Na hora da janta também, a gente faz a mesma coisa. Terminou de jantar, passou o fio dental em todos os dentes e depois faz a escovação. Uma parte que eu acho bem importante da escovação é antes de dormir.
Algumas pessoas terminam de jantar e ainda não vão dormir, né? No caso, vão assistir, vão jogar videogame, vão conversar, ficar no celular. Enquanto isso, você fica ali conversando, mexendo sua língua. Então, é muito importante também a gente escovar depois, antes de dormir. Quando a gente estiver perto de dormir, a gente escova os dentinhos. Por quê? A gente vai passar 8 horas com a boca fechada, não é isso? A gente vai fechar a boca e vai dormir. Então, se a gente puder limpar toda a nossa boca, língua, gengiva e dente para dormir com ela fechada e limpa, vai ser muito bom porque não vai ter bactéria nenhuma dentro da nossa boca para poder fazer a festa lá dentro, tá? Outra coisa muito importante, por que a gente precisa escovar os dentes? Gente, existem inúmeras e inúmeras bactérias que são boas e que são ruins dentro da nossa boca. As bactérias ruins, elas se alimentam de resto de comida, do resto da comida que fica na nossa boca que a gente come, tá? Mas elas não só se alimentam do resto da comida que a gente come, elas se alimentam também da estrutura do nosso dente, do nosso dentinho, tá? Então, por isso que elas acabam furando o nosso dente. É como se ela estivesse comendo a comida, acabou a comida, ela continua comendo, mas ela acaba comendo o dente. Entendem? Então, por isso que a gente precisa escovar muito bem. E por que a gente precisa escovar mais vezes por dia? Porque as bactérias, elas são, além de ser muitas, elas se desenvolvem muito rápido. Você limpou a sua boca tá limpinha, 6 horas depois, sua boca já está cheia de bactérias de novo. Então, o bebê bactéria é exatamente assim, ele se prolifera, ele se desenvolve muito rápido, entendeu? Por isso que a gente precisa escovar o dentinho dessa forma. Então, como vocês já sabem o que a gente precisa fazer, eu vou ensinar vocês como é que a gente faz para escovar o dente, tá certo? Vamos lá. Eu trouxe aqui uma boca e uma escova. Gente, a forma mais correta de se escovar o dente, primeiro, não é forçando, porque a gente não está lavando prato, nem areando o prato, como dizem. A gente está escovando o dente. A gente precisa fazer de uma forma macia, tá? Ó, movimentos circulares, tá? A gente vai fazer como se fosse uma bolinha em todos os lados, tá bom? Ó, dessa forma. Aqui, ó, a gente faz como se fosse um carrinho, indo e voltando, indo e voltando. Vixe, gente, minha boca tá ao contrário, peraí. Indo e voltando, tá bom? A gente esquece de limpar essa parte aqui de trás, ó. Gente, não esqueçam, porque aqui também acumula sujeira, a gente não vê, mas acumula. Então, o que a gente faz? A gente vai escovar como se fosse uma vassourinha, empurrando pra fora, tá? Outra coisa que a gente precisa escovar também, a nossa língua. Ó, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Por quê? Porque a nossa língua, se vocês olharem no espelho, ela tem um monte de furinhos assim, ó, tá? Então, nesses furinhos se escondem sim alimentos, se escondem sim comida. E as bactérias podem ir lá, tá? Podem ir lá e acabam formando um mau cheiro na nossa boca por causa disso, tá? Então, a gente, além dos dentes, a gente também escova a língua, tá bom? Usar o fio dental, por quê? Gente, essa estruturinha aqui, ó, é chamada de gengiva. Entre a gengiva, a gente precisa passar o fio dental, porque às vezes acumula comida exatamente aqui, ó, tá? E quando acumula comida aqui, as bactérias vão comer, ela acaba também machucando a nossa gengiva e acaba sangrando. Então, muitas vezes a gente usa o fio dental e dói, sangra, mas é porque existe uma inflamação aqui, existem umas bactérias aqui, entendem? Por isso que a gente precisa usar o fio dental. Mesmo que comece a sangrar, vai chegar uma hora que vai parar de sangrar. E a gente precisa continuar usando, mas usando de forma leve também, tá bom, gente? Então, é importante escovar dessa forma. E outra, não é escovar 1, 2, 3 e já. A gente tem que passar pelo menos 1 minuto e meio escovando todos os nossos dentes. De forma leve, sem precisar forçar, sem precisar de muita força, tá bom? A
gente pode fazer isso, porque o movimento aqui vai limpar os nossos dentes, tá bom, gente? Sem precisar de muita força, usar o fio dental, tá bom? Escovar da forma que eu falei, várias vezes por dia, tá? De preferência 4 vezes por dia, tá? Lavar bem a boca. E, gente, pega essa dica. Comecem a escovar os dentinhos antes de dormir, tá bom? Porque vocês vão dormir com a boca cheirosinha, fechada, sem nenhuma bactéria aí, tá certo? Gente, muito obrigada. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, que eu estou à disposição. Tchau, tchau, galerinha. Viram que legal? O nome dela é Brena, é uma amiga da Pro de muito tempo. A Pro conhece ela desde a infância, muito tempo mesmo. E ela viu como ela é inteligente? Ela é uma cirurgiã dentista, que legal! Viram como ela falou sobre os dentes pra vocês, que são os molares, os caninos, os dentes de leite, os dentes permanentes, os cuidados que tem que ter. Siga o conselho dela, tá? Bom, agora que vocês prestaram bastante atenção, eu sei que vocês gostaram dela, vocês vão abrir em Ciências na página 179. Na página 179 tem a falando aqui como escovar os dentes, certo? Aí aqui tem algumas palavrinhas. Gengiva, que é essa partezinha aqui, ó. Gente, gengiva, tá vendo? Essa parte vermelhinha em cima onde prende os dentes. A escova, que é que a gente escova os dentes. Os dentes e a boca. Vocês vão completar apenas com essas palavrinhas, tá? E assim, para ter dentes fortes e saudáveis, é importante escovar quem? A gengiva, a escova, os dentes ou a boca. Aí você escreve lá. Aí tem o passo a passo. Número 1. Coloque a escova na linha da gengiva. Escove com delicadeza para não machucar. Isso aqui é o nome o quê? Escreve o nome lá. E faz um desenho aqui de uma pessoinha fazendo isso, tá? 4. Não esqueça 2, né? 4 não, 2. Com a escova ligeiramente inclinada, faça movimentos para cima e para baixo nos dentes de cima. Depois escove todos os... Isso aqui é o quê? De baixo, fazendo movimentos de baixo para cima. De baixo para cima. 5. 3. Repita os mesmos movimentos com todas as partes do dente. Você vai desenhar aqui também. 4. Não se esqueça de escovar cuidadosamente todos os dentes do fundo. 5. Enxague bem a... escreve o nome aqui. Para completar a boa higiene, escove com delicadeza a língua também. Temos que escovar a língua, viu? Isso é muito importante. 6. Mantenha suas... Como é o nome disso que a gente usa para... Sempre limpa. 7. Lembre-se de passar o fio dental para limpar os espaços entre os... Lembra disso? Aí você completa. Então, vocês vão completar com gengiva, escova, dentes e bocas. Não vou completar com outros não, tá bom? Aí, ó, depois vocês vão vir pra cá. E aí, tá aqui a boca. Olha como a amiga da Pro falou, ó. Tem a gengiva, que é a partinha rosinha. Os dentes incisivos, ó. Que são os depois, ó. Tá vendo? Que é esses dentes aqui, ó. Os dois aqui e os dois daqui, tá vendo? Esses dois grandão aqui e aqui na mesma direção. Temos os dentes molares, ó. Eles lá atrás, tá vendo? E temos os dentes caninos, que é esses que vêm depois desses grandão aqui. Eles são chamados de dente canino, tá bom? Agora sim, observe a imagem acima da próxima e as próximas páginas. Leia as legendas e troque ideia com os colegas. Explique, todos os dentes são iguais? Todos os nossos dentes são iguais? Explique para que serve fio dental. Para que serve fio dental que vai passando entre os dentes? Para que é? Você escreve aqui, tá bom? Observe novamente os dentes de um colega e preencha informando. Como não tem colega, não precisa. Você vai colocar só você, tá? Quantos incisivos você tem, quantos caninos você tem, quantos molares você tem, tá? Olha aqui qual é a direção dos dentes e você escreve. Aí tem aqui, ó. Depois de escovar os dentes, sempre lavo bem a minha escova, ó. O menininho explicando. O que você diria para convencer alguém a importância de lavar a escova de dente? Se você fosse dar um conselho para alguém para lavar a escova de dente, o que é que você dizia para essa pessoa? Escreve o que é que você vai dizer para ela. E no espaço abaixo, você vai fazer uma história em quadrinho explicando como se deve escovar os dentes. Lembra que nós fizemos aqui agora, passo a passo? Pronto. Vocês vão fazer parecido com isso, só que ao invés disso, uma história em quadrinho, onde tem personagens, os balãozinhos da fala e tudo mais. Bom, a nossa aula hoje é essa. A nossa aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado.
Beijo, estou morrendo de saudade. Ah, a Pro tá postando aqui também na plataforma a aula da Pro Jamile de inglês, tá bom? Tchau, beijo. Cuide bem dos dentes de vocês, tá? Olha, dente de leite cai, mas o permanente fica pra sempre. Então tem que cuidar bem dos dentes, tá bom? Beijos, 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 saudades.